Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e de maneira muito rápida e resumida, trazemos os ensinamentos do livro Transição Planetária. No vídeo anterior, nós falamos sobre a experiência de resgate de um grupo de espíritos agressivos que tentavam se apossar do local como se a eles pertencessem. O vídeo de hoje refere-se ao capítulo 9, Desafios Existenciais. Manuel nos conta então que, acordado, depois do descanso necessário, ele vê a luminosidade do sol sobre a área onde eles estão. Ao mesmo tempo, bem próximo dali, a área assolada pelo tsunami era coberta por uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia, do desespero daqueles que haviam passado pela tragédia. Eles podiam então ver, inclusive, as tempestades vibratórias, produzindo raios, relâmpagos, muito similares aos que nós temos aqui. Ele diz então que tornava-se um ciclo vicioso. Os espíritos emitiam ondas sombrias e absorviam aqueles efeitos danosos que paravam no ar. Chegou então o momento de eles voltarem ao trabalho e assim que se encontraram na região que lhes era destinada para esse trabalho, já começaram a assistência espiritual aos irmãos que agonizavam. Ele diz que logo lhe chama a atenção o espírito feminino, que era dominado por um outro espírito, um espírito masculino. O aspecto era terrível e o espírito masculino explorava psiquicamente o feminino de maneira muito cruel. Aproxima-se deles então uma senhora muito aflita, pedindo ajuda. Ela conta então que é a mãe daquela garota e de maneira rápida resume a história da filha. Eles eram muçulmanos e a filha, com 14 anos, é entregue a um homem muito mais velho que ela. Eles então têm aquele momento, de casamento que para a crença muçulmana dura mais do que um simples dia. E passadas essas comemorações nupciais, ele leva a garota para um dos seus bordéis de alto padrão. Ele então usa a garota para que ela se submeta como sua criada a atividades, a comportamentos e atividades sexuais. Então, a mãe visita diversas vezes nesse lugar a filha e de um momento para o outro, eles percebem que a menina começava a ter comportamentos diferentes. Ela, inclusive, passa a se comprazer em tratar mal os funcionários, os clientes e tudo isso ali acompanhada do próprio marido. Então a garota começa a usar drogas, para conseguir suportar o que ela mesma lhe causava. Embora a mãe suplicasse para que ela saísse de lá, certa vez a mãe a expulsou do bordel, proibiu que ela entrasse, no local. E a menina começa a emagrecer, definhar, como se as próprias energias dela lhe causassem esse mal. A mãe, nesse ínterim, tem um ataque cardíaco e desencarna, e o tsunami vem e assola o local. A moça então desencarna. Então, nesse momento de desencarne, descobre-se que um amante de outra existência já desencarnado tinha se vinculado psiquicamente à moça ainda viva, ainda no corpo físico, e essa era a explicação daquela mudança brusca de humor pela qual ela passava. Ele, enciumado da conduta que ela se permitia ter encarnada, passara então a persegui-la psiquicamente. E com a morte dela pelo tsunami,
ele tem essas energias aí ameaçadas, uma vez que ela poderia então se livrar dele. E ele então fica tão próximo a ela que Manuel nos conta que ele sentia como se fosse uma chipofagia espiritual, correspondente então a gêmeos siameses aqui na Terra, que nascem grudados. É como se os dois estivessem grudados e não conseguissem se separar. Eles então adormecem, né, os espíritos, para que pudessem libertá-los, fazer essa separação. Passes de energia são aplicados e ele diz pra gente que mecanismos de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Entretanto, nosso orgulho, nossa intemperança, aqueles que se consideram prejudicados tomam posição de justiceiro e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Esse fenômeno da obsessão tinha se iniciado ainda em vida, prosseguia além da morte e nenhum dos dois mudava psiquicamente, né, essa situação. Nessas ocorrências lamentáveis, pela primeira vez Manuel presenciava, mas o algoz também sofria todas as dores experimentadas por sua vítima no processo da desencarnação. A obsessão, segundo Manuel, sempre apresenta angulações que nos surpreendem em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura. E ao ver essa situação, Manuel começa a refletir que quando as criaturas compreenderem que são responsáveis por tudo quanto lhe diz respeito, certamente os comportamentos individuais e coletivos serão modificados. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. A existência desse corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior. De acordo com a maneira como cada um se comporta, está semeando aquilo que ocorrerá no futuro, aquilo que terá de enfrentar, como vai corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é, então, uma sublime concessão divina para a construção da imortalidade pessoal. A visão dessas ocorrências de pós-mortem, diz Manuel, surpreende até eles mesmos, que já há muito tempo estavam na erraticidade. Porque a vida física, às vezes, disfarça a aparência do espírito. Entretanto, a realidade, quando vem a desencarnação, se mostra. E cada um de nós é exatamente o que é, sem o corpo físico, sem os acessórios para poder esconder. Ele diz ainda que as paisagens, então, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente espantosas, exceto aqueles lugares que acolhem espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo, do respeito à vida, mesmo sem qualquer filiação religiosa. Afinal de contas, o importante é a conduta da nossa vivência e não a crença que a gente tem. A religião, quando liberta da ignorância, destituída das fantasias e das superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é uma via sublime de acesso à liberdade plena. Portanto, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo, por todas as situações que passamos nessa vida e depois no nosso desencarne. Que nós saibamos disso e possamos ser responsáveis, ser merecedores e ser conscientes de que tudo o que nos chega emana de nós e que assim possamos emanar energias de amor, de cuidado e de luz
para todos os outros e para nós mesmos. Uma boa semana a todos, que sejamos um pouquinho melhores do que fomos na anterior. Até a semana que vem.